Olá, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isto, usem a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, dentro do seu sonho, os seus pensamentos, por assim dizer, são reais exatamente como aqui. Você só descobre que o sonho era apenas uma ilusão após despertar. Mas enquanto você está dormindo, você acredita ser o corpo, assim como a mente, exatamente como está ocorrendo aqui e agora. Veja bem. Assim como o sonho é apenas uma ilusão, o mesmo está ocorrendo em relação a você neste exato momento. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Por que exatamente você acredita que você é real? A resposta é simples, porque você está pensando e raciocinando exatamente neste exato momento. Mas espera aí, o mesmo também ocorre dentro do sonho? Dentro do sonho, por acaso, você não possui um corpo? Você não pensa e não raciocina? Por certo que sim, meu amigo. Porém, você descobre que o sonho não era real somente ao despertar. Porque tudo que termina, por certo que não é real. Mas espera aí. Este corpo também não irá durar para sempre. O corpo retornando ao pó, a ilusão do ser, que é a memória, também é desfeita como no sonho. Então, o que de fato é real? Uma vez que a mesma consciência e os mesmos pensamentos que fazem de você ser real, que se encontra aqui na sua memória, é o mesmo pensamento que se encontra dentro do sonho. Se no sonho não é real, por que exatamente aqui é real? Quer que eu prove que não é real? É claro que eu irei provar. Veja bem, olhe para a sua mão e pense em sua mão e tente pegar a sua mão apenas com o pensamento. Por certo que você verá que isso é impossível, simplesmente porque o pensamento não existe. O pensamento não é real, assim como dentro do sonho. Ele só existe dentro da sua cabeça. O pensamento só é real para você dentro da sua cabeça. O seu pensamento não existe para as outras pessoas, simplesmente porque ele não é real. Não existe realidade em seus pensamentos. Os seus pensamentos estão gravados apenas na sua memória. A sua memória pertence ao corpo, mas você não é o corpo, e sim o espírito tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Da mesma forma que dentro do sonho você está apenas experienciando o que ocorre através da ilusão do ser, que é o corpo dentro do sonho, o mesmo ocorre em relação ao espírito a este lugar. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação inconsciente do Espírito de Deus neste lugar. Você não ouviu mal. O corpo é a manifestação visível, inconsciente do Espírito de Deus, pois Deus envia o seu Espírito. Então, o corpo é criado. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus. Agora veja que curioso e que interessante. O mesmo ocorre em relação ao sonho. Pois uma vez que a sua consciência desperta dentro do sonho, logo você passa a possuir um corpo. O corpo é justamente a manifestação inconsciente de você dentro do sonho, pois você passa a pensar através da mente dentro do sonho. E como o próprio nome já diz, a mente, ela mente para você dentro do sonho, te enganando que aquele corpo é real. O mesmo, repito, está acontecendo em relação à sua mente. A sua mente está te enganando. Você não é o corpo, e sim o Espírito de Deus, pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito, o Espírito de Deus se desdobrando através de todos. Repito, livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. Toda a carne é Deus em manifestação. Deus está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Isso significa que você não é o corpo, muito menos a consciência do corpo. Pois você é o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência, assim como dentro do sonho,
inconsciente através da ilusão do ser, que é o corpo. A sua mente é a ilusão do ser. Quer que eu prove mais uma vez? Sim, eu irei provar. Dentro de uma habitação, dentro de uma casa, enquanto ela está fechada, existe escuridão, mas abrindo as janelas e as portas, a luz entra. Eu te pergunto, para onde foi a escuridão, uma vez que a luz entra? Para lugar algum, pois a escuridão não existe. E estamos falando justamente dos seus pensamentos. Os seus pensamentos não existem. Basta o corpo retornar ao pó. Para onde foi os pensamentos? Para lugar nenhum. É desfeito junto com a memória, pois a memória é feita de carne. A carne, uma vez desaparecendo, desaparecerá os seus pensamentos. Não existe realidade em quem você acredita ser. Repito, feche os seus olhos. Pense junto comigo. Aonde está quem você acredita ser? Aqui dentro da cabeça? O que é que está dentro da cabeça? A minha imaginação. Os meus pensamentos. Diz o filósofo, penso, logo existo. Então, se eu sou o pensamento que está aqui dentro da minha cabeça, e o pensamento meu não pode ser visto por ninguém, o que há de real no pensamento? Não existe nada de real. Ele é imaginário. Cada pensamento existe somente para cada indivíduo. Somente é real para você, pois você está dormindo na carne. Desperta, tu que dormes. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6 ao 8, disse Paulo, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Os pensamentos da carne é quem você acredita ser, pois quem está pensando é a carne, é o corpo. Esse pensamento do corpo é inimigo da realidade, pois a realidade se opõe à ilusão do ser, que é os seus pensamentos. Prova disso que no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 15, disse Tiago, porquanto esse tipo de sabedoria, a humana, os pensamentos da carne, não vem do céu, mas da terra, ela é terrena. Não é celestial, mas é demoníaca. É demoníaca no sentido que te mantém preso no corpo, fazendo você acreditar que é o corpo e não o espírito, pois você não é o corpo, muito menos os pensamentos do corpo, e sim o Espírito de Deus, dormindo na carne. Este é o sonho de Deus, e os seus pensamentos é a inconsciência do Senhor. Por isto, que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne. Toda carne é Deus em manifestação. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, acrescentou Paulo, ora, se quando éramos inimigos de Deus. Por que exatamente Paulo era inimigo de Deus? Porque ele pensava com os pensamentos da carne. Os pensamentos da carne são inimigos da realidade, pois Deus é a sua realidade. E os pensamentos da carne é justamente o seu sonho, a sua ilusão. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, disse Paulo, porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Os seus pensamentos são exatamente a sua identidade humana. Os seus pensamentos que você acredita ser é inimigo da realidade espiritual. Assim como dentro do sonho você permanece dormindo, porque você acredita ser quem você é dentro do sonho. Mas uma vez que os seus pensamentos cessarem, automaticamente você desperta para a realidade e desta forma você passa a testificar que a vida que você acreditava ser real era apenas uma ilusão. Pois tudo que é momentâneo não tem nenhuma realidade. O pensamento é momentâneo, pois ele muda o tempo inteiro. Você pensou e esse pensamento já não existe mais. Tudo que é momentâneo não é real. O que é real é eterno. O que é eterno é o Espírito, pois foi o Espírito que se fez carne. Desta forma, como dentro do sonho você não é capaz de se lembrar da onde você veio, o mesmo ocorre em relação ao corpo. Você não se lembra de quem você era antes do corpo ter nascido, simplesmente porque, assim como no sonho, você está dormindo através da consciência da carne. A consciência da carne é a ilusão do Espírito de Deus, pois quando o Espírito de Deus se fez carne, ele perdeu a sua autoidentidade através do corpo. Por isso é necessário nascer de novo, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7.
O que é nascido da carne é apenas carne. A carne é a ilusão do ser, mas aquele que nasce do Espírito desperta do sono da morte. Pois este é o mundo dos mortos. Disse Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Repito, tente pegar a sua própria mão apenas com um pensamento. E você verá que é impossível, pois o seu pensamento é apenas um sonho, uma ilusão. Não existe realidade. Por isso que com o seu pensamento, você não é capaz de controlar as leis da física. Você não pode abrir o mar vermelho como Moisés. Você não pode caminhar sobre as águas como o homem Jesus. Você não pode operar nenhum milagre através da consciência de ser, que é a mente. Pois a mente da carne é a ilusão do ser. Agora, uma vez que você vier a possuir a mente de Cristo, então você conseguirá controlar absolutamente tudo. Você não só poderia pegar a sua própria mão com a consciência de Cristo, como você seria capaz de controlar absolutamente tudo que existe sobre a face da terra. Pois a mente de Cristo é real. Agora, a mente da carne é apenas uma ilusão. Repito, meu amigo, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Você não é o corpo. O corpo é justamente a ilusão do ser. Assim como dentro do sonho você possui um corpo para te convencer da realidade, o mesmo ocorre em relação aqui. A sua mente está te enganando, assim como a sua mente te manipula dentro do sonho. Dentro do sonho, a mente cria um corpo para te convencer da realidade. Assim, neste lugar, a sua mente criou um corpo para te convencer desta realidade. Mas esta não é a realidade. Pois disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. O reino espiritual é a realidade. O reino espiritual nunca foi criado e não tem fim, pois a realidade não muda. Mas este mundo é um mundo de ilusões, pois tudo que muda, tudo que é momentâneo, não possui realidade. Se não possui realidade, é porque não é real. Se não é real, isso significa que os seus pensamentos estão te enganando. Por isto você não é capaz de despertar e de reconhecer que este ser não é o verdadeiro, pois você não é o corpo, muito menos a consciência do corpo. E assim como você não é capaz de assumir esta realidade dentro do sonho, senão após o despertar, desta mesma forma, você só entenderá este mistério quando você vier a despertar do espírito na carne.